Ontem eu falava sobre voltarmos ao jardim da oração, que o primeiro Adão nos derrubou, mas o último Adão nos devolveu, que é Cristo. E hoje a gente começa a falar acerca desse cordeiro que nos devolveu ao jardim. E Deus dá instrução ao seu povo de como celebrar essa Páscoa, esse tempo de libertação. Esse texto é tão rico que dá vontade de falar com ele durante um mês e não acaba. Mas eu quero falar hoje para vocês dos elementos da Páscoa. Eu já ensinei para você que Páscoa não é um domingo pela manhã, não é um domingo de Páscoa. Não, mas é porque Jesus ressuscitou no domingo, nós celebramos a Páscoa. Não existe nenhuma base bíblica para que você faça isso. Sofisma. Mentira travestida de verdade, criada por Roma. A gente nem questiona. Sabe, querido, existem coisas que precisam ser questionadas, pensadas. Você é inteligente. Você é uma pessoa que tem raciocínio. Deus lhe deu uma mente para raciocinar. Deus lhe deu uma mente para que você entenda as coisas. O cordeiro morreria no crepúsculo da tarde. Já cai por terra toda a doutrina de domingo de Páscoa. Cai por terra. Pode até acontecer, mas é muito raro isso acontecer. Porque Jesus, a Bíblia fala aqui, que eles tinham que separar o cordeiro imaculado, sem defeito. Representava Yeshua já. Era um símbolo, era uma alegoria. Anota aí, Hebreus capítulo 10 diz assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Vou repetir para você, Hebreus 10, versículo 1, anote e leia, por favor. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu, o apóstolo aconteceu. Foi verdade? Foi. Deus fez, Deus fez. Mas era uma sombra dos bens futuros, daquilo que nós viveríamos. Então esse cordeiro já representa Jesus. Se você entendeu, pode clicar o dedo aí, faz subir esses coraçãozinhos aí, esse likezinho aí. Eu quero ter ciência que eu não estou aqui sozinho, falando sozinho. Ali já representava o cordeiro. Que durante a semana eu vou falar melhor sobre isso. Outro elemento da Páscoa eram os pães ázimos. O pão sem fermento. Não para de deixar esse coraçãozinho, não. E as ervas amargas. O cordeiro tinha que morrer à tarde. E se assado, eles iam comer esse cordeiro. Eu quero deixar o cordeiro para mais perto. E eu quero falar hoje do pão ázimo. Eu comecei a dar uma pincelada hoje na oração do meio-dia. Que é um pão sem fermento. Falei ontem um pouquinho também. Farinha de trigo, água, azeite e sal. A água você dosa, faz igual uma massinha de pizza, abre, assa na frigideira pura, sem óleo, sem nada. De um lado do outro vai dar umas bolinhas, você vai ver que ela vai assando.
deixa lá para você comer com pão, com vinho na mesa, na ceia, que não é domingo. A Páscoa não é domingo. Jesus celebrou essa Páscoa com os seus discípulos. Todo mundo chama de quinta-feira da ceia, a última ceia. Aquela ceia era a ceia da Páscoa. E Jesus estava cumprindo a festa da Páscoa. Cumprindo a profecia da Páscoa, que aconteceu em Israel, lá no Egito, com Israel. Mas essa festa iria se perpetuar eternamente em Cristo Jesus, que de uma vez por toda, tanto para cristão como para judeu e para todas as nações da terra, Jesus morreria e nos libertaria do verdadeiro Egito. Porque Israel, estando no Egito, era uma alegoria do que Deus queria fazer. Você está me entendendo? Se você está me entendendo, você pode dizer assim: apóstolo, estou entendendo sim, entendi. Você pode entender. Então, isso era alegórico, mas era perpétuo. Deus botou como perpétuo. Tanto é que Yeshua, no Novo Testamento, disse para os seus discípulos, ou melhor, aonde os discípulos perguntaram: Senhor, aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Porque era chegado o dia do sacrifício da Páscoa. Lucas capítulo 22, você pode ler isso lá. Mas eu quero falar do pão sem fermento. Quero o pão da presença, pão da pressa. Porque na Bíblia a palavra fermento fala-se de doutrina, de ensinamentos velhos. Você pode abrir sua Bíblia para mim em 1 Coríntios 5:8? Eu quero abrir também. Depois deixa marcado aqui em Êxodo. Vamos lá para 1 Coríntios 5:8. O apóstolo Paulo falando da Páscoa. Coríntios fica depois de Romanos. Romanos depois de Atos. Atos depois de João. Vamos ler do versículo 6 em diante. Paulo vem falando da impureza da igreja de Corinto, da perversidade, da prostituição. E eu vou ler do versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não é bom o que vocês estão fazendo. Graças e paz, Adelina. Seja bem-vinda, minha filha. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo está falando da impureza da igreja de Corinto. Aqui vem falando até de uma pessoa que teria abusado da mulher do próprio pai, dentro da igreja. E Paulo diz assim: vocês não sabem que um pouquinho só que essa jactância não é boa, porque um pouquinho de fermento faz a massa toda levedar? Limpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo não está falando do fermento pó royal ou fermento químico que você faz pão. Não é isso. Ou mesmo o fermento natural que era feito no passado. Não é disso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo assim, de doutrina, de ensinamento, de entendimento, de pensamento, de coisas que foram construídas na mente de um ser humano. Paulo diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está escrito, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, olha que coisa linda,
foi sacrificado por nós. Pelo que façamos essa festa, celebramos a Páscoa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com amor, com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui nesse texto, Paulo está deixando claro que o fermento se falava de entendimento, de construção de mente, de pensamentos, de atitudes, porque as atitudes elas vinham decorrente dos pensamentos. Então o apóstolo Paulo fala assim: celebremos a Páscoa, não com esse fermento velho de vocês, com esse pensamento de vocês, com essas atitudes que as atitudes elas provêm do pensamento, do que se constrói na mente, mas com os asmos, ou com asmos. Tem tradução que bota asmo, pão asmo. Minha esposa me arranja uma almofada para minhas costas. Com o asmo, eu vou tornar a ler. Muito obrigado. Não façamos mais a festa, não com fermento velho. Ensino velho. 1 Coríntios 5. Eu estou lendo agora o versículo 8. Eu comecei a ler do 6 em diante, o Alex. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que esse fermento são pensamentos construídos ao longo de muito tempo. Aqui na igreja de Corinto era comum a prostituição geral, a ponto de um filho abusar da mãe do próprio pai. Amém? Então, quando se fala de fermento, é ensino. Deus aqui no Egito diz: pão da pressa. Esse pão estava dizendo ao povo: vocês vão sair daí limpos de todo pensamento egípcio, de toda doutrina errada que vocês receberam. Uma doutrina tão maligna que o povo, quando sai do Egito, ao pé do Monte Sinai, eles constroem um bezerro de ouro para adorar. E Deus disse para eles: faça com pão sem fermento, sem esses ensinos que existem aqui no Egito. Sabe, meu irmão, minha irmã, implantar uma doutrina na nossa mente, um fermento de fariseu. Jesus chega a dizer, se eu não me engano, 16 de Mateus. Abra, por favor, e anote. Capítulo 16 de Mateus. Deixa marcado o Êxodo, por favor. Eu li hoje isso na hora da oração do meio-dia. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, eles cercavam Jesus, começava com um monte de pergunta para tentar Jesus, para Jesus falar. Talvez Jesus fosse um homem de palavra, língua pesada, tosca. Falava o que pensava. Jesus não ficava esperando, escolhendo o que ia falar. Não, ele falava aquilo que o Pai dizia. E eles ficavam usando das palavras de Jesus para tentar incriminar o próprio Jesus. A gente tem visto isso acontecer aqui no Brasil. Quando os fariseus reúnem, basta você estar andando na palavra, começa a se juntar um monte de fariseu para tentar você, dentro daquilo que você está falando, daquilo que você está ensinando. Farisaísmo. Porque eu até expliquei hoje na hora do almoço
que a palavra fariseu significava doutor da lei, e era uma coisa boa. Só que na época de Jesus, os fariseus, eles se tornaram corruptos e hipócritas, a ponto dessa palavra se tornar pejorativa, porque se você chama hoje alguém de fariseu, ele arruma briga com você. Você está chamando ele de hipócrita. Mas a palavra fariseu não é hipócrita. Era guardador, doutor da lei. Então eles chegavam, tudo bem, Sheila, seja bem-vinda. Vão te ver. Eu me perdi aqui na leitura, perdão. Para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse-lhe algum sinal no céu. Olha o texto. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis que haverá bom tempo, porque o céu está rubro. O céu está avermelhado à tarde, então vocês sabem dizer que amanhã vai fazer calor. Pela manhã, vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está no avermelhado sombrio. Hipócritas, disse Jesus. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ei, olha para mim. Está na hora da gente discernir as coisas. Está na hora da gente discernir as coisas, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Roma implantou um fermento na nossa mente, muito pesado, muito sério isso. Mas ele respondendo disse-lhe, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles razoavam entre si dizendo, é porque nós não nos fornecemos de pão? Jesus, percebendo isso, disse, por que razoai entre vós homens de pequena fé, sobre não terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens, de 4 cestos, e quantos cestos vocês levantaram? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos vocês levantaste? Como não compreendeis que não falei a respeito de pão, mas vos guardaste dos fermentos, dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Olha o versículo 12. Então, quando Deus institui o pão sem fermento na Páscoa, era para que o povo saísse do Egito, não levando aquele ensinamento de 400 anos de um povo hebreu que servia um Deus vivo e poderoso, mas que se perderam por 400 anos no Egito como escravo. Não leve atrás de vocês. O pão que vocês vão comer é o pão da pressa. Se apressem. Deixe essa doutrina para trás. Deixe esses pensamentos para trás. Já tem o cordeiro. O pão. O máximo que vocês vão fazer é comer erva amarga. Para que você nunca se esqueça de onde vocês vieram. Do tempo de amargura no Egito. Mas o fermento vocês não vão comer. E Deus depois em em Levítico 23, abra aí sua Bíblia, em Levítico capítulo 23. Vamos passear, vamos estudar, aprender. A internet está dando uma oscilada, me perdoa. Vai chegar um tempo que essas lives vão ser cobradas, viu? Espere. Mas enquanto isso, vamos aprendendo.
capítulo 23 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Agora pare e pensa comigo aqui uma coisa. Existem dois deuses? Não, é um só. Essa solenidade Deus não deu para Israel, era a festa do Senhor que mandou todo o povo de Deus celebrar. Versículo 4, aqui tem um Shabat, que uma outra hora eu vou falar para vocês acerca desse Shabat, que é um assunto muito longo. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pão sem fermento. Deus instituiu isso para que eles não esquecessem. Que eles não dependeriam daquele fermento passado, aquele fermento da maldade, aquele fermento da escravidão, aqueles ensinos egípcios. Durante 7 dias vocês vão comer. Ao dia 14 é a Páscoa, é a noite, é um jantar, é uma passagem. Por isso que à tarde Jesus mandou preparar a Páscoa. Sentaram, jantaram, saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras. Então cai por terra esse fermento do inferno dizer que a Páscoa é domingo, porque Jesus ressuscitou. Nunca está escrito isso. Em texto nenhum do Novo Testamento está escrito isso. Nenhum. Jesus é a nossa Páscoa? Verdade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Verdade. Esse Cordeiro Jesus se tornou aquele Cordeiro que foi celebrado no Egito? Verdade. Morreu pela libertação? Verdade. Mas dizer daí que a Páscoa é domingo de manhã é mentira. Isso não é verdade. Mas na sexta-feira é sexta-feira santa. É sexta-feira da paixão. É sexta-feira santa porque é Páscoa. Mas Jesus celebrou a ceia, apóstolo, e só morreu no dia seguinte. Ei, Israel, 18 horas já é outro dia. Na Bíblia, a viração do dia é 18 horas, querido. Jesus já tinha sido um cordeiro morto, tinham jantado, foram para o Getsemane, prenderam Jesus lá à noite. Já era a sexta-feira, o dia de Páscoa. Porque quando eles jantaram já era a Páscoa, já não era mais quinta, já era sexta. É porque a minha mente, a sua mente, foi doutrinada por um calendário gregoriano, onde a gente entende que o dia vira meia-noite, não vira meia-noite. O dia, na Bíblia, vira 6 horas da tarde. Lê lá na criação. Gênesis 1. Houve tarde e manhã em primeiro dia, tarde e manhã em segundo dia, tarde e manhã em terceiro dia. Deus começou tudo pela tarde, na viração. Então, quando Jesus senta com os seus discípulos e toma aquela ceia, que a gente chama de ceia, a última ceia, né? Foi o último jantar. A palavra ceia é jantar. A última ceia, o jantar de Páscoa. E ele dali sai e vai para o Monte das Oliveiras. Lá no Getsemane, eu estive lá, gente, é um lugar fantástico. Ali ele é preso e levado. Mas já era sexta-feira, já era o dia dos pães asmos. E já tinha passado pela Páscoa. Jesus morre 3 horas da tarde do dia de Páscoa. É esses fermentos que a gente tem que jogar fora. Fermento de ovo de Páscoa. Tem mãe que entra em depressão. Tem pai que não tem sossego porque não tem dinheiro para comprar ovo. Mas é cultura, apóstolo. Cultura de quê? Se está se falando de Páscoa, então vamos entender o que é Páscoa.
A nossa cultura, ela vem de quê? Ah, nós somos uma nação cristã que precisa entender a Bíblia. Ei, Jesus era judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Christos. É uma palavra grega que significa ungido. Significa ungido. No hebraico, a palavra que simboliza no hebraico é Hamashia. Por isso que chamamos de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então, se a gente tem essa cultura, que quando alguns se escandalizam e falam assim, não, Roma quis separar a igreja de Israel, isso é um sofisma, é uma coisa só. É uma coisa única, Cristo era o mesmo. Mas, apóstolo, a Bíblia fala que a lei perdurou, mas eu não estou falando de lei, não. Eu estou falando de algo que Jesus veio celebrando, os seus apóstolos, depois de muito tempo, continuaram celebrando a Páscoa. Mas não tem nada a ver com ovo de chocolate. Não tem nada a ver com domingo. Vou para casa da minha mãe domingo de Páscoa, não, gente. Sexta-feira Santa não pode comer um pedaço de carne. Quem te falou isso? Senta, assa uma perna de cordeiro, vai comer. Uma costeleta de cordeiro, vai comer. Come um frango assado bonito, meu irmão. Senta numa mesa aí, faz uma mesa com a sua família, ora, agradeça a Deus, porque Ele te tirou do Egito, Ele te tirou do pecado, da maldição, da droga, da cocaína, da prostituição, da mentira. Ele te tirou da idolatria do passado. Isso é Páscoa. Isso é livre. É ter entendimento que hoje eu sirvo a Deus em Cristo Jesus. E que Cristo é a minha Páscoa. Mas não é minha Páscoa porque Ele ressuscitou, não. Ele é minha Páscoa porque Ele morreu. Ele é minha Páscoa porque Ele me livrou do inferno e da morte eterna. Do verdadeiro. Ele me livrou do verdadeiro maldição que possa existir para a raça humana. É morrer sem salvação. Me livrou da vida, me livrou da morte eterna, me trazendo vida eterna. Me devolvendo ao jardim de Deus. A eternidade que Adão, que eu falei ontem, Adão entregou a eternidade a Satanás. Mas Paulo fala lá em Romanos que o último Adão, ele nos devolveu. Se você me entendeu, senta o dedo nesse like aí, querido. Aperta aí dizendo assim, eu estou entendendo, apóstolo. Senta o dedo, quero ver subir os likes. Aleluia! Isso é libertador. É entendimento. É crescimento, é maturidade. A igreja precisa sair dessa fase de criança e ter entendimento do que Deus quer. Para você poder entender qual é a altura, qual é a profundidade, largura, comprimento do que Deus quer para a tua vida e para a minha vida. Apóstolo, eu não consigo entender, eu não consigo ter esse entendimento. Vem na Bíblia, leia. O grande problema é que o povo tem preguiça de ler a palavra. Preguiça. Ah, mas é que quando eu leio, eu não entendo bem. Querido, eu estou te dando todos o caminho das pedras. Levítico está aqui as solenidades do Senhor, que eram para celebrar perpetuamente. É para celebrar perpetuamente. Tá bom. Aí Jesus então foi esse cordeiro que cumpriu aquele cordeiro lá de Êxodo 12, verdade.
E agora eu faço o quê? Continue celebrando a morte de Jesus. Mas aí Jesus na noite pegou o pão e disse, esse é meu corpo, que eu parto em favor de vós. Pegou o vinho e instituiu a ceia. Verdade, ele instituiu mais ou menos a ceia. Ele disse que aquela ceia seria o seu corpo e o seu sangue. O que ele estava fazendo ali? Ele estava celebrando a Páscoa. Mas está assim do lado, instituição da ceia. Quem botou isso foi João Ferreira de Almeida, ou quem traduziu a Bíblia. Na mesa de Páscoa, Jesus pega o pão e disse, esse é meu corpo. E na mesa de Páscoa, ele pega o vinho e disse, esse é meu sangue. Na noite de Páscoa. Ele não pegou a vaca, o boi não, querido. Olha, se comer carne faz mal. Isso é sofisma. Ei, se liberta, sai, joga esse fermento fora. Acautelai-vos do fermento do fariseu, dos fariseus hipócritas. Para de querer andar debaixo desses ensinamentos errados. Quinta-feira, faz esse pão, compra uma garrafa de suco de uva aí, do vinho, bota na tua mesa. Se você não quer fazer um jantar, faz só o pão e o vinho. 19h30 nós vamos entrar aqui ao vivo, nós vamos celebrar a Páscoa junto, nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos comer junto, vamos celebrar a Páscoa junto. Eu vou estar aqui junto com você, 19h30, levantando para o céu, partindo o pão, bebendo o cálice. Vai ter um jantar aqui na minha mesa para mim e minha esposa celebrarmos e agradecermos a Deus, porque Ele nos libertou. Eu fui liberto várias vezes. E todas as vezes que eu celebro o meu Senhor, eu sou liberto. Quem está me dizendo, Gleidemara Santos, está sendo libertador. Glória a Deus, eu aplauso ao Senhor que está sendo libertador para a sua vida. Se para você também está sendo, escreve aí para me ver. Quem está conseguindo entender o apóstolo Sidney, escreve aí. Estou entendendo, apóstolo. São sofismas, são fermentos velhos da maldade. Para te tirar de Deus, querido. Porque essas coisas erradas nos tira da vontade de Deus. Apóstolo, acabou a lei, eu estou em Cristo Jesus. Quem disse que a lei acabou? Jesus disse, não vim revogar, vim cumpri-la. Pensa comigo. Minha hora já está avançando. Vocês querem que eu pare? Maria da Cruz está dizendo, estou entendendo. Ailton também está dizendo, Gisele de Souza Teixeira, seja bem-vinda, paz. Quem está entendendo, coloca aí, estou entendendo, apóstolo. Eu quero ver. Heloísa disse, está entendendo. Está claro para você, prima? Eu acredito que sim. Miriam Borges, estou entendendo. Louvado seja Deus. Quem mais? Marilda Cruz, não pare. Alex Neves, estou entendendo. David Gomes, estou entendendo. Se eu encontrar alguma heresia de algo que eu estou falando que não esteja na Bíblia, pode falar para mim. Maravilha, glória a Deus. Coroa grande Coroa grande todos na sua live, meu apóstolo. Um beijo para Coroa Grande aí, região Costa Verde do Rio. João Von Helder. Val está entendendo, está sendo libertador para mim. Pastora Val, Deus te abençoe. Alex Neves, não para, então vamos continuar. Só um pouquinho para me terminar. Essas coisas precisam sair da tua vida. Precisam cair esse fermento do mal, onde as pessoas acabam se afastando de Deus. Agora eu vou perguntar para você. Eu quero... Não temos mais lei. Acabou a lei. Que a gente ouve as pessoas falar que isso aqui que eu estou ensinando é da lei. Forte demais. Continua. Aí o Leone está dizendo. Maico, manda o carneiro para mim. Glória a Deus. Assa um carneiro aí na tua casa, uma costelinha, um pernilzinho de carneiro no vinho branco assado, uma delícia. Com uma geleinha de hortelã, fantástico. Você só queria saber, Romanos, acerca do primeiro Adão e último Adão? Eu já vou colocar isso aí para você. Vou pedir minha apóstola para colocar.
Marclay Moraes, estou entendendo, não pare. Glória a Deus. Então senta o dedo no like, vai. Senta aí o dedo no like. Vamos lá, que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Em cima disso tudo, que muitas pessoas chegam para você e falam assim, mas e a lei, apóstolo? A lei não existe mais. Estou entendendo, não pare. Marclay Moraes está dizendo aí, estão sentando o dedo no like. Show de bola. Deus te abençoe, meus filhos. Agora eu quero mostrar uma coisa muito interessante, que as pessoas dizem assim para mim, a lei, apóstolo, acabou em Cristo Jesus. Hoje eu vivo na graça. Me diz uma coisa. O que significa a palavra pecado? Quem sabe, escreve aí para mim. O que significa a palavra pecado? Eu quero muito que você se inscreva no meu canal no YouTube. Porque no YouTube, quando a gente entrar, a gente vai poder abrir todas as janelinhas de vocês e a gente falar um com o outro. Vai ser muito bom. Por isso que eu estou pedindo, peça aos seus amigos para se inscrever no meu canal no YouTube. Vamos lá. O que significa pecado? Sabe o que? Errar o alvo. Quem mais pode me dar uma outra definição aí de pecado? Hoje eu vou até 9h30 com vocês. Posso ir? Você me deixa? Eu entrar ficar na tua casa até 9h30? Apóstolo está dizendo que vai levantar uma plaquinha. Errar o alvo. Eu vou te dizer o que significa pecado. Transgredir a lei. Definição de pecado. Transgredir a lei. Transgrediu a lei, você pecou. Então não tem mais lei. Porque um pastor vai à igreja pregar o evangelho de Cristo, que morreu nos dando a sua graça para perdoar o nosso pecado, que é a transgressão da lei. Se não tem a lei, se o pecado é a transgressão da lei, não tem mais a lei, então não tem mais pecado. Pensa. Se não tem pecado, não tem graça. Parece até uma junção de palavras estranha, né? Se não tem graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? Se não tem evangelho, para que igreja? Se não tem igreja, para que pastor? Porque o pastor vai na igreja pregar o evangelho da glória de Cristo, que morreu e nos deu a sua graça para perdoar-nos o nosso pecado, que é a transgressão da lei. Pensar, bota a cabeça para pensar. Violação de um preceito religioso. Talvez isso esteja dentro do Aurélio ou do Google. Mas pecado é transgredir a lei. Se não tem lei, então também não tem pecado. Lei não acabou não, querido. É porque nós vivemos debaixo da graça de Cristo Jesus.
Ok? Conseguiram me entender? Então a Páscoa ela precisa ser celebrada não por causa da lei, porque a Páscoa não é lei. A Páscoa é um mandamento perpétuo. As festas bíblicas são festas do Senhor. É diferente de sacrificar hoje um animal, de fazer isso, fazer aquilo. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando das festividades. E eu quero mostrar esses dias para você todo o plano de salvação dentro das festas. Porque agora eu quero dizer para você, quem não se livra do ázimo, da maldade, quem não se livra do ázimo não, do fermento da maldade, quem não se livra do fermento da malícia, não é liberto. Quem vive na malícia, quem vive nesse tipo de erro, está dentro do fermento do passado. Como vai ser salvo? Uma pessoa que está caminhando em direção à Nova Jerusalém tem que passar por Páscoa. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Paulo disse isso. E Cristo, quando morreu, ele celebrou uma Páscoa para todos. Mas por que o judeu todo ainda não entende? Por falta de revelação. Como tem muito pastor também que não tem essa revelação. Estão entendendo? Sim ou não? Então é necessário que a gente passe a entender que a lei permanece, vai permanecer. Paulo vem falando de tudo, nada disso. Quando fala assim, hoje a lei perdurou até que Cristo venha, sim, verdade, ela até perdurou, mas ela está lá. Quem está em Cristo, nova criatura é, está debaixo dessa graça. Mas quem não está em Cristo, querido, está debaixo dessa lei. E por ela vai ser julgado. A lei do olho por olho, dente por dente, permanece. Como, apóstolo? Pedro, quando chegaram para prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus disse, embanha a tua espada. Ele pega a orelha, coloca no lugar e fala, Pedro, embanha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele citou a lei. Vocês estão conseguindo me entender? Isso é muito sério. Por isso nós precisamos verdadeiramente celebrarmos a Páscoa. Não com o fermento da malícia, da maldade, como disse o apóstolo Paulo, mas com os ázimos da sinceridade. Com os ázimos da sinceridade. Confirma isso aqui? Amém, querido? Então, tira esse fermento da tua vida. Tira esses ensinamentos do seu coração. Mas, apóstolo, meus filhos, leia Deuteronômio capítulo 6 em diante, do 4 em diante. Ensina teus filhos. Você sabe por que os nossos filhos estão sendo doutrinados na ideologia de gênero, em ideologia marxista nas faculdades? Sabe por que nós estamos perdendo os nossos filhos? Porque não são ensinados na nossa casa. Não são ensinados no meio da nossa família. Deixamos que professores endemoniados aí fora ensinem os nossos filhos. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente deixa, quando é você, pai e mãe, que precisa ensinar os seus filhos.
É você, pai e mãe, que precisa ensinar os seus filhos. Eu quero ler mais um texto aqui para a gente terminar. Em 1 Coríntios 15, 45 está escrito assim: assim como também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Eu falei agora de Levítico, perdão, querido. Alex está perguntando o que? Deuteronômio 6 ou... Acho que é capítulo 6. Só confirmar aqui. Só confirmar aqui. Mas eu acho que é Deuteronômio 6. A repetição da lei, né? Deuteronômio 6, do 4 em diante, Alex. Amém? Então eu quero terminar aqui hoje com você essa live dizendo para você, amanhã eu quero falar um pouco sobre o vinho. Amanhã, na live de amanhã, nós vamos terminar falando da Páscoa sobre o vinho. E eu vou deixar o fim da lei é Cristo. Isso aí. Ah, você quer falar sobre o fim da lei? É Gálatas. Fala sobre isso. Amém? Então, a lei nos serviu de aio até que Cristo viesse, para aqueles que recebem a Cristo. Amém? Para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas para quem não está em Cristo Jesus, vai ficar debaixo da lei, porque ela permanece. Jesus disse, eu não vim destruir, eu vim cumpri-la. Amém? Então eu quero orar com você, para que você tenha, a nossa hora já está avançando muito, para que a nossa Páscoa seja uma verdadeira Páscoa. Uma Páscoa cheia da verdade, com ázimo, com fermento, não com o fermento velho da malícia, da maldade, do pecado, dos ensinamentos errados. Mas que a gente venha celebrar a nossa Páscoa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos orar. E se você tiver mais alguma dúvida, manda no meu zap para mim. Apóstola, coloca meu zap aí, por favor. Coloca o número do meu WhatsApp. Pode me ligar, pode me perguntar. Vamos sentar, vamos conversar. E amanhã a gente vai estar tirando mais dúvidas aqui, falando do vinho, falando de tudo que representa a nossa Páscoa. Glória a Deus. Está sendo libertador para a sua vida? Senta o dedo nesse like aí, no nome santo de Jesus. Quero ver que eu não estou sozinho aqui. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção nessa noite, para a vida dos teus filhos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre a nossa vida. Nós entendemos que o fim de toda a lei é Cristo, porque Ele veio para nos cobrir, nos lavar, nos purificar. E felizes são aqueles que têm Cristo como a sua Páscoa. Jesus nunca inventou uma outra Páscoa. E eu te peço, meu Deus,
que a nossa mente, o nosso subconsciente seja lavado de todo o fermento, de todo o ensino romano. Porque João Ferreira de Almeida, Pai, ele nos faz entender, nos colocou um óculos, Roma nos colocou um óculos para enxergarmos as Escrituras segundo aquilo que eles quiseram, melhor dizendo. Mas que hoje, Pai, seja libertador na vida do teu povo. Que a Páscoa é uma festa perpétua, para sempre. Hoje celebramos a Cristo como Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Que a lei foi sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Toda ela representava a substância, a sombra representava a substância, que é Cristo Jesus. Que possamos enxergar como o Senhor deseja que enxerguemos. Ilumina a nossa mente, nos unja o Brasil, que todo sofisma, toda mentira travestida de verdade caia por terra hoje em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar a direção e o entendimento. Eu os abençoo, meus queridos. Eu abençoo a vida de vocês, no nome santo de Jesus. Amém? Chegamos ao fim de mais uma live. E amanhã a gente vai falar um pouquinho aqui acerca do vinho. Ok? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês abundantemente no nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. Você que não tem dizimado, não tem ofertado, faça isso na sua igreja. Semeie no ministério. Hoje um pastor de Moçambique me chamou pedindo ajuda. Que possamos orar, mas se você também puder fazer suas ofertas, seu dízimo, a apóstola vai colocar aqui na tela o número da conta da CPIGV. Você que não tem igreja, porque você que tem igreja tem que semear na tua igreja, dízimos e oferta. Mas você que não tem e quer nos ajudar, abençoa o nosso ministério. Tenho sido uma bênção para você, então abençoa a nossa vida. Que Deus abençoe você abundantemente, no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. No amor de Deus Pai. Na graça redentora de Jesus o Filho. E na doce comunhão e consolação do Espírito Santo.